Vamos lá. Exemplo. Dada a função, determine os pontos de máximo, mínimo ou de cela. Tá? Por quê? Nós vimos lá da definição que eu posso ter três condições. Perfeito? Eu posso ter três condições. Quais são? Máximo, mínimo ou ponto de cela. Ok? Fique atento aí, por favor. É só nós voltarmos bem aqui, ó. Aqui as condições, olha. Máximo, mínimo ou ponto de cela. Isso vai ser de acordo com o quê? Com o valor do meu esse ano, tá? Esse ano aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos resolver o nosso exemplo. Eu tenho a função x ao cubo mais y ao quadrado menos 48x mais 12y mais 50. Primeiro passo. Olha lá, bem detalhado para ti. Derivadas parciais. Beleza. Como é que se faz isso, professor? Eu vou pegar a função original. Está aqui a minha função original. Tu já sabe fazer isso. Não pode errar. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a função e derivar primeiro em relação a x. Está aqui, ó. Aqui o 3 vai para frente, abaixa uma unidade, então fica 3x ao quadrado. Beleza. Esse camarada aqui só tem y, então isso aqui vai ficar o quê? 0. Aqui menos 48, a derivada de x é 1. Menos 48 multiplicado por 1, a menos 48. Está aqui ele para ti, ó. Esse camarada aqui, ó, 12 é constante, y é constante, portanto a derivada é 0. O 50 aqui também é constante, então a derivada também é 0. Então me resta que a minha derivada em relação a x será 3x² menos 48. Tranquilo? Vou fazer agora o mesmo processo, só que agora em relação a y. Quando eu faço em relação a y, o meu x ele é constante. Então, x ao cubo vai ser 0 a sua derivada. Aqui, o 2 vai para frente, diminui 1, 2 multiplicado por y, dá 2y. Aqui, ó, 48 é constante, o x é constante. A derivada disso aqui é 0. Aqui, o 12 é constante, espera. A derivada de y é 1, 12 multiplicado por 1 dá 12. Tranquilo aqui, ó. E o 50 está sozinho, ele é constante. A derivada de 50 é 0. Então, me resta aqui, em relação a y, a minha derivada vai ficar 2y mais 12. Primeiro passo são as derivadas parciais. Tranquilo aí? Vamos em frente. Segundo passo, pontos críticos. O que são os pontos críticos, professor? É justamente de posse, segundo passo, pontos críticos. De posse das minhas derivadas parciais, eu vou igualar a 0. Olha aí, acompanha aí. Você vai igualar a 0. Então, você tem a primeira equação, segunda equação. Primeira equação, apenas uma variável. Beleza. Segunda equação, também uma variável só. Então, basta isolar. Aqui uma equação, né, do segundo grau. Tá? Esse camarada aqui ele é negativo, passa para cá positivo. 48 dividido por 3. Né? Vamos fazer a conta aí. Depois você calcula a raiz quadrada. Né? 48 dividido por 3 vai dar 16. Perfeito? E a raiz quadrada de 16 será mais ou menos 4. Tranquilo aí, né? Beleza. Aqui uma equação do primeiro grau. O 12 está positivo, passa para cá negativo, para o outro lado. Tranquilo aí. O 2 que está multiplicando passa dividido. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Aí você vai ter dois valores para x e um valor comum para y. Você vai montar o par ordenado. Menos 4, está aqui que é o x, com menos 6, tá certo? Depois você vai ter aqui 4 com menos 6, perfeito? Beleza aí, ok? Vamos lá, pessoal, olha aí. Terceiro passo, a derivada de ordem 2. Tranquilo? Tá? O que você vai fazer? Você já tem a primeira derivada. Lembra que você calculou lá
no passo 1. Foi a primeira coisa, derivada em relação a x. Está aqui, ó. Perfeito? Você vai fazer o que agora? Você vai calcular a segunda derivada em relação a x. Tá certo? Então, olha lá. O 2 vai multiplicar o 3. Então, 2 multiplicado por 3 dá 6. Multiplicado por x dá 6x. Aqui o 48 está sozinho. Então, a derivada do 48 é 0. Então, a segunda derivada, olha aí, xx significa a segunda derivada em relação a x dá 6. Beleza. Ok? Agora, você vai fazer o quê? Você vai pegar a primeira derivada, tá aqui, ó, a primeira derivada em relação a y. Você vai calcular o quê? A segunda derivada. Bom, em relação a y, olha lá, repete o 2, a derivada de y é 1. 2 multiplicado por 1 dá 2. A derivada de 12 é 0. Então, a minha segunda derivada em relação a y será 2. Isso aqui você vai igualar a 0. A mesma coisa você fez aqui. Tranquilo? Tá? Vamos lá. Vamos tirar essas marcações e vamos ver, tá, como é que vai se comportar. Opa, beleza. Olha só, substituindo os pontos críticos, tá? Substituindo os pontos críticos. Aonde? Aonde você vai substituir? Na sua segunda derivada. Em relação a x, a tua segunda derivada deu o quê? 6x. Mas quais são os pontos críticos? 4 e menos 6. Você calculou lá atrás, tá certo? Tá? Como aqui eu tenho apenas o x, eu vou fazer 6 multiplicado por 4 dá 24. Isso é maior que 0. Beleza. Tá? Vou fazer agora o quê? Substituir aqui, ó. Tá? A minha função do par, a minha imagem do par 4 e menos 6 é igual a 0. Certo? É igual a 0. Perfeito? Ok? Aí vou aqui, ó. Opa. A minha segunda derivada deu quanto? Deu 2. Né? A segunda derivada em relação a y deu 2. Aí o que ocorre? Você vai substituir os pontos e ao fazer o produto por esses pontos, né, vai dar o quê? 0 novamente. Correto? Vai dar 0 novamente aí. Então você vai ter o seguinte: os teus f de xx, que é 4 e menos 6, a tua segunda derivada será 6 multiplicado por 4. Aqui deu 0. Esse dá 0, porque lembra que são iguais. E aqui deu quanto? 2. Tá? Aqui deu 2. Tá? De onde veio esse 4 aqui? Vamos voltar aqui, pessoal. Tá bem aqui, ó. Quando você faz, olha, 6 multiplicado por 4. Tá? Que vai dar o quê? O nosso 24. Você poderia colocar direto 24, não está errado. Tá? Ele só quer te mostrar os pontos aqui, ó. Perfeito? Tá? Que no caso aqui é 6 multiplicado por x, no meu x é 4. Isso aqui é que está aparecendo bem aqui, tá, pessoal? É isso aqui, ó. Tá? Quem é esse 2? Esse 2 é justamente isso aqui, ó. Tá? O 2 é isso aqui, ó, que aparece. Que é o meu f, y, y. Esse é o 2. Tá aqui ele, ó. F, y, y. Isso aqui é quanto? 2. E os outros são quem? Olha, x e y, y e x. Cadê eles? Também aqui, ó. 0 e 0. Lembra que eles são iguais? Tá? Tem que ficar atento aí. Bom, aí eu tenho esse determinante. Tá certo? Isso aqui é 24. Tá? Eu tenho aí a diagonal principal. Tá aqui, ó. Diagonal principal. Então, isso aqui vai dar 24 multiplicado por 2 menos a diagonal secundária, que no caso aqui vai dar 0. Então, 24 multiplicado por 2 dá 48. 48 menos 0 dá o próprio 48. 48 ele é maior que 0. Tá? Então, tu já sabe o valor
do nosso delta aqui. E a partir disso, você vai estudar aqueles casos. Lembra lá? Quando ele é positivo, ele pode ser isso, isso e isso. Quando ele for negativo, ele pode ser de célula. Quando ele for positivo, ele pode ser máximo ou mínimo. Vai depender da imagem. Como ele deu maior que zero, tá? Eu já sei que ele ou será máximo local ou mínimo local. Ou seja, ele deu positivo. Está aqui, ó, 48. Então, vamos estudar ele. Daqui. Logo, olha, o 4 e o menos 6 é o mínimo local. Tá? É o mínimo local. Por quê? Porque as suas imagens, tá certo? 4 e menos 6, se voltarmos aqui, ó, vou tirar, a gente vai voltar aqui para a condição lá. Só rapidinho aqui, vamos voltar lá. Olha aqui, lá na definição, olha aí. Tá? Ele é maior que zero, então ele está nessas duas condições, tá certo? Mas ele pode ser quando a minha imagem for maior que zero ou quando a imagem for menor que zero, tá certo? Como a minha imagem, olha aí, a minha imagem, ou seja, eu substituir, vamos aqui, olha, você substituir os valores, tá? Você substituiu aqui os valores, rapidinho. Aqui, tá? Como você substitui os valores, olha aí, 6 e 4, e ele é positivo, ou seja, você calculou a imagem, tá? Quando você substitui lá, que é bem aqui, olha pessoal, quando você pega e substitui na sua segunda derivada, lembra que eu só tenho x, por isso que eu só trabalho com 4. Né? A minha segunda derivada aqui deu 6x. O meu x é 4, então 6 multiplicado por 4 dá 24. Isso aqui já é o resultado da minha imagem da segunda derivada. Tá? Perfeito? Então, nesse caso aqui, olha, ela é maior que zero. Como ela é maior que zero, eu tenho um mínimo local. Agora eu preciso saber qual é esse valor mínimo. Vamos calcular como? Eu vou pegar e voltar, olha só. Eu vou voltar, preste atenção aqui que isso é muito legal. Eu vou utilizar quem? A minha função original. Olha aqui, aquela grandona lá, antes de eu fazer todas as derivadas. E vou fazer o quê? Vou substituir os valores que eu encontrei, que são 4 e menos 6. O x vale 4 e o y menos 6. 4 ao cubo, né? Substitui tudo bonitinho aqui, tranquilo. Fazendo as minhas continhas, eu vou encontrar que meu valor mínimo vai ser menos 114. Esse é o meu mínimo local. Será o menor valor em que esta função pode ocorrer. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos ficar atento, prestar atenção que não é difícil. Tá? Passo